Então, o nosso nome Lidere-se Pocket. Eu e a Maria, a gente tem um projeto chamado Lidere-se, que está crescendo, né, Maria? Cada dia nasce um filhotinho e o Lidere-se Pocket porque nós temos uma imersão de autoliderança, inteligência emocional e propósito presencial, que nós já estamos indo para a 3ª turma. E o Lidere-se Pocket é um aquecimento para essa liderança, para essa imersão. Vai ser em agosto, dia 22 e 23 de agosto. E a ideia, nesse ambiente online, a gente ter uma possibilidade de promover uma transformação para todos nós nesse momento que estamos vivendo, totalmente inédito em nossas vidas. Nós fazemos todos os meses o Lidere-se Pocket. Nós fizemos no mês passado sobre felicidade. Esse mês nós estamos fazendo sobre protagonismo e mês que vem sobre propósito de vida. E mais um ainda em agosto, que acho que é inteligência emocional, né? E vou apresentar um pouquinho aqui o meu currículo, né? Hoje eu trabalho como consultora, mentora e palestrante. Também sou professora de empreendedorismo e inovação, num projeto inédito aqui da Associação Comercial de Ponta Grossa, que é a Universidade de Negócios. Tenho mais de 15 anos de experiência aí na área de comunicação, publicidade, empreendedorismo. Sou consultora do Sebrae desde 2009. Minha formação é em publicidade e propaganda, em administração de empresa. Tenho algumas especializações em gestão de pessoas, em marketing, em dinâmica de grupos. Fiz algumas formações de coaching, inovação, empreendedorismo. Então, hoje eu tenho focado meu trabalho na área de empreendedorismo, inovação, nessa parte comportamental do empreendedorismo. Entendo hoje como meu propósito de vida, como ajudar as pessoas a descobrirem e colocarem em prática o seu potencial empreendedor. Potencial empreendedor que eu entendo como o potencial de realização de cada um, de ser o que realmente é, de extrair dentro de cada pessoa todo o seu potencial. Eu acredito que todos somos empreendedores, que empreendedor não é aquele que tem um CNPJ, mas sim aquele que tem o desejo e a vontade de colocar as suas ideias, os seus sonhos em prática. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é o @camila.klipel, camila.klupel. Eu vou pedir até para vocês anotarem o Instagram, para vocês nos ajudarem a divulgar o nosso trabalho, se tiver alguma tela, algum momento especial, alguma coisa que tenha tocado vocês, se vocês puderem printar, postar no Instagram, para a gente poder compartilhar. Tem o Instagram também, que é o Lidere-se 2020, o Lidere-se, depois eu vou pôr, Maria, põe ali no chat para mim o Lidere-se com underline 2020, que é o Instagram do nosso projeto. E daí eu vou mudar a tela aqui para a Maria se apresentar também. O áudio, Maria, áudio. Obrigada, Camila. Eu sempre esqueço. Eu sou Maria Valesco, eu sou engenheira química de formação, a Denise é minha colega de graduação, depois eu acabei fazendo um MBA em desenvolvimento humano, fiz todas as formações de coaching, programação neurolinguística, fiz várias outras formações mais curtas, como, por exemplo, a Ciência da Felicidade pela Universidade Berkeley, na Califórnia, só que ela é online, então eu não fui para a Califórnia. Mas é bem interessante. E agora eu faço mestrado em neurociência cognitiva pela Universidade da Florida Christian University, onde eu estou trabalhando e justamente estudando um pouco essa questão do protagonismo com o viés da neurociência cognitiva. Então é um tema que me atrai muito, tanto a parte da felicidade como o protagonismo, e que eu acho que elas estão ligadas. Porque eu só consigo ser feliz se eu for protagonista. Então, o meu propósito de vida é justamente esse, de propagar o protagonismo como meio de criar um mundo melhor. Então, eu acredito muito nisso como ferramenta de tornar o mundo melhor. A minha parte é ajudar as pessoas a serem mais protagonistas das suas histórias, das suas jornadas, para que sim, a gente consiga construir juntos um mundo mais legal de viver, né? Um mundo melhor, cada dia, um dia melhor do que o dia anterior. Nem que também seja o estou mundo da nossa casa, né? Que seja um pequeno passo. Eu sou sócia da Autogestão,
que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento comportamental. Eu gosto de praticar esportes, então eu sou atleta amadora. Agora eu estou inscrita em algumas corridas virtuais, ok? Para poder manter o meu condicionamento físico para quando as provas novamente forem liberadas. Ok? Muito bem. E a gente começa aí a nossa tarde, né? Ainda estamos na tarde, perguntando, fazendo uma reflexão para vocês. Vocês acham que o mundo está ficando melhor ou pior? Vocês podem, como assim, o nosso pocket passado a gente fez em 3 horas. Daí, por pedidos, nós reduzimos para 2 horas para não ficar tão extenso. Então, a gente não vai ter como liberar a todo momento a participação de vocês. A gente preparou alguns momentos especiais para isso. Então, eu vou pedir que todas essas interações a gente possa estar fazendo no chat, que daí eu e a Maria vamos puxando. Então, essa pergunta, se vocês quiserem colocar a consideração de vocês ali no chat, né? Se na opinião de vocês o mundo está ficando melhor ou pior. E é uma reflexão para a gente começar. E daí nós trouxemos aqui essa charge, né, da Mafalda, onde até não me lembro do nome do rapazinho, mas ele chega para ela e fala assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aí a Mafalda vira para ele e fala assim: aposto que o ano que está começando esperam que as pessoas que sejam melhores. E por que nós trouxemos essa reflexão, né? Porque o que será que as pessoas pensavam de 2020, né? Quando estavam pulando as suas ondinhas, comendo suas lentilhas, usando sua roupa branca no dia 31 de dezembro. Camila, eu vi uma postagem ontem de um rapaz assim, que ele escreveu: todo mundo errou a previsão para 2020. Porque ninguém esperava isso que a gente está vivendo, né? Então, para mim, ela foi a piada mais... Ó, a Karina falou ali que o mundo está ficando melhor, a Raquel falou que o mundo está ficando melhor, o pior somos nós. E a Tatiana falou, melhor na tecnologia e pior nas inter-relações, né? Então, essa pergunta até a gente traz de uma palestra que nós temos, eu e a Maria, que se chama O Líder do Amanhã, o Empreendedor do Amanhã, que traz as reflexões sobre o futuro, exatamente sobre isso que a Tatiana falou, assim, que a gente tem muito mais tecnologia, tem muito mais troca, tem muito mais inovação. Na verdade, muitas pessoas otimistas estão defendendo um mundo melhor, mas que realmente o ser humano precisa voltar para dentro dele para encontrar a sua essência, para que a gente possa desfrutar melhor desse melhor. Né? Hoje, imagine uma pandemia dessa que nós estamos vivendo há umas décadas atrás. Seria muito pior, né? Na verdade, porque não teria informação, não teria tecnologia para trabalhar tudo isso. E daí a gente traz a reflexão a partir dessa charge. O que as pessoas esperavam de 2020, que é o que eu estava falando, e agora pensando no futuro, diante de tudo que nós estamos vivendo, o que você espera do futuro? E a grande provocação do nosso grupo, eu gosto de chamar de grupo de estudos, porque nós estamos aqui todos para aprender, né, sobre um tema diferente. E o que o futuro espera de nós? O que será que tudo isso que nós estamos vivendo pode fazer com que, pode trazer de resultado positivo para a nossa vida? Né? Qual é a reação que nós podemos ter em relação a tudo isso? Então, são algumas perguntas, assim, de reflexão. Se vocês quiserem anotar as perguntas, aí fiquem à vontade, mas são apenas provocações mesmo, né? Porque para a gente sair um pouquinho do passivo, de ficar esperando do mundo, das pessoas, do trabalho, das situações, e começar a agir diante das situações, né? A Karen falou ali, estamos tendo a oportunidade de observar nas pequenas e mudar as coisas que não dávamos muita atenção. Muito legal. Deixa eu passar aqui, que parece que deu uma travadinha.
Maria, quer complementar? Eu acredito que naquela versão, na primeira slide lá, em que o mundo parece estar doente, o que nós temos? Nós temos um viés cognitivo muito forte que nos é apresentado principalmente pela mídia, que é a questão do que vende, né? Eu não sei se vocês estudaram ou acompanham alguma coisa nesse sentido, mas o que vende na mídia é a desgraça. Então, o que a gente assiste ou lê em jornais, revistas, etc., é via de regra um foco negativo, porque isso é o que vende, isso é o que traz audiência para eles. Então, quando a gente para e pergunta para a maioria das pessoas percebe o mundo como pior. Porém, quando olhamos detalhe por detalhe, por exemplo, a fome diminuiu, existem muitas coisas legais que estão acontecendo, só que isso não vem de jornal, como é um tópico que as pessoas falam, principalmente quando a gente estuda a questão de viés cognitivo. E, ok, em que sentido ele está ficando melhor, em que sentido ele está ficando pior? Hoje nós temos muito menos guerras do que nós tínhamos anteriormente. Hoje nós temos muito menos fome, muito menos pobreza, apesar de termos pobreza ainda, do que nós tínhamos anteriormente. Então, qual o sentido que é importante perceber essa questão do mundo estar ficando pior ou melhor? E muitas vezes, até olhando no próprio Covid, ok, o que nós estamos tendo de positivo nesse cenário que nós estamos vivendo hoje? Apesar de estar sendo um cenário muito difícil, apesar de estar sendo um cenário caótico, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não consegue prever esse dia de amanhã, mas mesmo assim, o que ele está trazendo de positivo? Porque tem. A questão é, para onde eu estou olhando, né? Eu estou olhando para o copo meio cheio ou para um copo meio vazio? Muito bem. Ok, Camila? Ok. Então, para a gente começar, nós vamos começar com um teste. Por isso que nós pedimos lá um caderninho, uma caneta, que eu vou fazer algumas perguntas, nós separamos algumas perguntinhas. Inclusive, eu postei há uns 4 dias atrás essas perguntas no meu Instagram, lá no meu Stories, no formato enquete. E eu trouxe até algumas porcentagens, assim, para vocês conseguirem perceber. Foram em torno de umas 20 pessoas que responderam, para vocês conseguirem perceber como geralmente as pessoas pensam e mais ou menos como é que é essa divisão, assim, do protagonismo. Então, eu vou fazer as perguntinhas, todas elas são de sim ou não. Vocês vão marcar o número da questão e vão marcar sim ou não. E daí, no final, eu vou postar no chat todas as perguntas para vocês. Então, não se preocupem aí em anotar, né? Ou se quiserem copiar também pode, mas coloca o número e sim ou não na pergunta que eu vou colocar. Ok? Combinado? Alguma dúvida? Vamos em frente. Tranquilo. São só 10 perguntas, bem rapidinho. É melhor nisso do que Nossa, calma que o meu Google tá falando comigo aqui. Vamos lá. Nossas frustrações são resultado dos nossos erros e das nossas atitudes. Tá? São perguntas bem secas, diretas e afirmativas. Tá? Nossas frustrações são resultado dos nossos erros e das nossas atitudes. Você diz aí sim ou não. E eu vou mostrar para vocês qual é a resposta do pessoal do Instagram. Só tá um pouquinho lenta a minha passagem aqui. Aqui. 70% diz que sim e 30% diz que não, tá? Pergunta número 2. A afirmação é a seguinte: se é para ser, então será. Não podemos mudar ou apressar as coisas na nossa vida. Responda sim ou não. Se é para ser, vai ser. Não tem como mudar ou apressar as coisas na vida. 60% disse que sim, que não tem como mudar ou apressar as coisas na vida, e 40% diz que não, que dá para mudar sim. A 3. Todo objetivo é possível de ser alcançado. Todo objetivo é possível de ser alcançado. Sim ou não? E o pessoal do Instagram disse que
86% disse que sim e 14% disse que não. 4. Existem coisas na vida que são impossíveis de serem aprendidas, pois vão contra a nossa personalidade e as nossas habilidades. Ou seja, existem coisas que não são pra gente. Ok? Vamos ver o que o pessoal falou. Que 24% diz que sim, tem coisas que são impossíveis e 76% diz que tudo dá para ser aprendido. 5. O que acontece de negativo em nossa vida é resultado da nossa falta de planejamento, determinação e conhecimento. Ou seja, tudo de negativo que acontece na nossa vida é porque a gente não planejou, não esteve determinado e não tinha conhecimento suficiente. Sim ou não? E 70% das pessoas disseram que sim, contra 30% que disseram que não. 6. É impossível eliminar a corrupção política em nosso país. Vocês acham que sim ou não? É impossível eliminar a corrupção política em nosso país. 70% disse que sim e 30% disse que não. 7. Algumas pessoas são mais solitárias, pois não se esforçam para serem mais agradáveis. Aí, em relação às pessoas e seus relacionamentos. Sim ou não? Aqui já deu uma dividida no povo. 54 disse que sim e 46 disse que não. 8. Temos nossa personalidade e as pessoas deveriam nos aceitar como somos. Cada um é feito do seu jeito. O jeito da madeira. E o pessoal disse que 63% disse que sim. As pessoas deveriam nos aceitar como somos. 37% disse que não. 9. Cada pessoa é responsável pela exata realidade que vive hoje. Sim ou não? A sua realidade é total responsabilidade do que você criou. Sim ou não? 79% diz que sim. 10. Algumas pessoas simplesmente não têm sorte no amor. Vamos ver lá, sim ou não? 19% disse que sim. Algumas pessoas não têm sorte no amor. Agora, o que nós vamos fazer? Para vocês tabularem aí, para cada questão ímpar que vocês marcaram sim, então a 1, a 3, a 5, a 7 e a 9, vocês vão marcar um ponto. E para cada questão par que vocês marcaram não, vocês vão marcar um ponto. Então, é a 2, a 4, a 6, a 8 e a 10. Aí eu vou colar aqui as perguntinhas no chat para vocês. Camila, pode repetir, por gentileza, como é que faz o cálculo da pontuação, por favor? Posso sim. Perguntas ímpares. Se você marcou sim, você marca um ponto. Perguntas pares. Se você marcou não, você marca um ponto. Então, se você marcou não em alguma ímpar, 0. E se você marcou sim em alguma par, 0. Te confundi mais agora. Entenderam? Sim. Tá. Então, agora eu joguei ali no chat. Cadê meu chat que sumiu aqui? A Caiane conseguiu entrar. Tá ouvindo, Caiane? Seja bem-vinda. Cadê meu chat que sumiu aqui? Achei. Eu coloquei ali no chat as 7 perguntas, tá? Para ficar tudo reunido num lugar só. E daí nós vamos abrir aqui alguns minutinhos para vocês. Nós vamos abrir alguns minutinhos para vocês tirarem dúvidas
e poderem comentar se tem alguma coisa que vocês concordam ou não. Ou seja, a ímpar, o sim tá certo e as pares, o não tá certo. E cada um tem o seu ponto de vista. Por exemplo, uma questão que eu acho que é muito difícil, assim, é impossível eliminar a corrupção política em nosso país. Essa é uma questão muito difícil, porque muitas pessoas... E essa, o número 6, ela deveria ser... Não é impossível. É possível eliminar a corrupção. A grande questão é que quando a gente acredita que não é possível, a gente não faz nada para mudar. Então, existe essa grande questão neles, ok? Ficou alguma questão que ficou meio dúbia, que vocês falaram, tá, mas por que essa é não e eu marquei sim? Por que essa é sim e eu marquei não? O que tem atrás dessa questão? Eu sou perdida, não tô achando o chat aqui. Ah, você deve olhar embaixo, aqui embaixo, ele tem um chamado bate-papo. Não tem. Não? Tem silenciar, interromper, compartilhar, participantes. Você tá no computador celular. ou no celular? Celular. Alguém tá no celular aí para ajudar onde que é o chat? Vai no mais, aí no mais vai aparecer a opção bate-papo. Ou o chat? Peraí. Tá, já? Muito bem. Gente. Então, gente, tem alguma Bem no pergunta? cantinho, Pri. Ó, bem no cantinho ali. Mais. Bate-papo ou chat. É, olha lá, ó, quer ver? Acho que apareceu um oizinho meu ali. Ah, isso aí. Não Ah, é. então deu certo. Ah, Luciane, né, que deu. Então, É, gente, vou mostrando pra Pri. E aí, alguém quer Mais. comentar sobre alguma das questões? A gente vai deixar bem aberto para vocês. Eu acho que essa questão que fala da corrupção é como a Maria falou, né? A gente fica pensando que não tem como mudar, mas a gente também não faz nada, né? O que nós estamos fazendo para pensar diferente? Eu acho que o que essa mudança traz para a gente, que essa pandemia trouxe, que ela vem trazer, é a transformação. É o sair fora da caixa, é você se modificar completamente, inclusive nos pensamentos em relação à política, né? É bem por aí. Essa questão ela vem justamente naquele sentido de que eu só consigo mudar o que eu acredito que seja possível mudar. A partir do momento que eu incuto dentro de mim de que não é possível mudar, eu não consigo fazer nada a respeito. Então, né? Ocorre um bloqueio. Isso. É aquela máxima assim, se você acredita que consegue ou se você acredita que não consegue, você está certo nas duas. É a mesma linha de raciocínio. Alguém concorda ou discorda de alguma ou ficou com alguma dúvida? Porque essa número 6 eu gosto de falar porque ela fica muito... muitas pessoas dizem que é impossível sim. Só que não é. É difícil, é um esforço imenso, mas é possível. Eu vou falar assim quais que tem uma ali que também é bem polêmica, né? Todo objetivo é possível de ser encontrado, de ser alcançado. Todo objetivo é possível de ser alcançado. E muitas vezes nós acabamos pensando nessas situações num curto prazo, né? A gente acaba pensando... Eu, por exemplo, quando eu vejo uma pergunta dessa, que eu me vem à mente assim, tipo, mas tem coisas que vão contra a lei da natureza. Só que quantas coisas há milhares de anos atrás eram totalmente impossíveis e hoje nós conseguimos fazer, né? Que nós não conseguimos imaginar do que a mente, do que o ser humano, do que a tecnologia, do que todas essas coisas que nós estamos cada vez mais convivendo são capazes de mudar no mundo, né? Mas aqui nessa questão fala muito assim, se você acredita, por mais difícil que seja, é possível mudar, e depende de você mudar a tua realidade. E a partir do momento que nós não acreditamos nisso, nós entramos numa situação de acomodação que entra na mesma história da corrupção.
Se eu não acredito que não vai dar, se eu acredito que não vai dar, é claro que não vai dar, mas tá certo, né? É igual a criatividade. Eu escuto muitas pessoas falando, eu não sou criativo. Eu falei, acredito. Porque se você não acredita que você é criativo, realmente você nunca vai ser. Porque o primeiro passo para ser criativo é acreditar que é criativo, né? Para que você esteja aberta para essas situações. Outra que deu bastante polêmica é a questão, né? Algumas pessoas são mais solitárias por não se esforçam para serem mais agradáveis. E a questão de que as pessoas deveriam nos aceitar como somos. Alguém quer comentar alguma dessas duas? Em relação aos relacionamentos? Na verdade, eu queria comentar 5 antes de falar dessas aí. Porque a 5, ela fala muito sobre essa questão de a gente olhar para a gente e não culpar o outro ou alguma coisa que acontece, uma circunstância, né? Porque acaba acontecendo, né? O que acontece de negativo em nossa vida é resultado de nossa própria falta de planejamento, determinação e conhecimento, né? E normalmente quando dá algo errado, a gente culpa pessoas e situações e coisas, e, né? Aí eu não fiz isso porque não sei quem estava na minha frente e acabou que eu deixei para lá porque ele me atrapalhou, né? Então acho que tem muito disso, né? Nesse sentido a gente olhar mesmo e se responsabilizar, né? Pelas coisas que acontecem. E a gente pensa muito no acaso, né, nessa situação, né? Um acidente, uma doença, o próprio Covid, que a gente fala, mas eu não tinha controle nenhum sobre isso. Mas será? Será de que alguma forma eu não tomei os cuidados necessários? Será que de alguma forma não provoquei? Será que de alguma forma não é só meu corpo respondendo de uma vida totalmente errada, né? Então, é muito profunda essa número 5, né? Porque né, a Loris que diz muito, né? Todas as coisas que a gente ainda não tem é porque a gente ainda não sabe. A questão do conhecimento, a questão do planejamento, né? Então, é isso aí. Muito e aí, bem. Ká, desculpa, que você tinha também falado sobre as outras ali de relacionamento com os outros, e aí, na minha visão, sim, olhando para o inverso, né? Na verdade, quando você fala, as pessoas têm que me aceitar, na verdade é o contrário, né? É de a gente olhar e tentar entender o outro, né? E aí sim, aí vai mais da questão da empatia, né? De você saber qual é a necessidade do outro, muito do PNL. O respeito, né? Da PNL, E aí você entender realmente quais são os desejos, necessidades e tudo mais, né? E aí não olhar tanto só para si, mas sim se conectar com o outro nesse sentido, né? E aí sim você agir de uma forma, né, que você consiga atingir ou oferecer essa resolução dessa necessidade, né? Muito bem. Gostaram do testezinho? Como é que foi? Diga lá, Denise. Bem bacana. Tem que ligar o microfone. Só tô ligando. Não, eu queria comentar número 2, que eu fiquei um pouco na dúvida, assim, porque diz, né, se é para ser, então será. Não podemos mudar ou apressar as coisas na vida. Eu acho que depende do que a gente está falando, né? Não sei, eu coloquei sim no seguinte sentido, por exemplo, né? Que era o certo é não, né? Porque eu acho que a gente pode se esforçar para mudar as coisas que a gente almeja. Mas, por exemplo, eu pensei numa situação assim, tem uma pessoa ali que quer muito ser mãe, e tenta e não consegue, faz vários tratamentos e tal. De repente, não é para ela ser mãe, não sei, eu pensei em alguma coisa assim, queria saber o que vocês teriam para falar dessa número 2, que eu fiquei nessa dúvida. Aí existem outras questões, por exemplo, se é para ser, os 9 meses da gestação são 9 meses, se eu apressar, lógico que não vai dar certo, ou até acontece, mas não é o natural. Agora a questão, eu quero ser mãe, ok, quais são as possibilidades de eu ser mãe? Eu posso, e aí quando eu sou protagonista, e eu vivenciei isso antes de eu engravidar, porque eu não conseguia ter filhos, 5 anos. Ok, quando eu aceitei aquilo e eu fui para a fila de adoção, o que aconteceu? Eu engravidei.
Entendi. Então, é assim, o fato de eu não poder fazer aquilo, qual é a solução que eu vou dar para aquilo? Uhum. Eu não posso Na ser verdade, mãe você biológica, eu não teve. posso ser mãe na minha barriga, mas se o meu desejo é ser mãe, eu vou por outra via, Uhum. entende? Então, é nesse sentido. Existem, sim, algumas questões, por exemplo, os 9 meses da gravidez, que não pode ser 2 para uma criança nascer, mas é nesse sentido. Ok, é o que eu quero? Puxa, por esse caminho não deu, mas eu consigo por outro. Entendi. É Pensar buscar as em alternativas, né? É. Buscar as alternativas e tentar fazer alguma coisa, não ficar só reclamando que não consegue, que não alcança. O que que você fez? Quais foram as alternativas que você buscou para resolver aquela situação? Então, o querer buscar, né? O protagonizar no caso disso, e você querer buscar a solução. Uhum. Entendi. E é o reconhecer o que eu quero, acolher aquilo, acolher a limitação, acolher a dificuldade e realmente pensar como é que eu vou ordenar aquilo na minha vida para que aquilo talvez se torne possível. Né? Que ações eu vou ter para a gente não entrar numa situação de acomodação e ficar esperando tudo do destino, do céu e das coisas, né? Porque a gente cai muito nessa questão ali da espiritualidade, muito assim na questão de será que é da vontade de Deus isso para minha vida? Mas o que eu estou fazendo, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, assim, né? Como que é? Confiar como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhar como se tudo dependesse de mim. Isso junta essa questão, porque às vezes eu coloco muito no acaso, no destino, no tudo, e não faço nada, né? E, nossa, quantas vezes a gente viu pessoas, a Tati é médica, né? Às vezes pessoas que tinham uma doença incurável, mas ela acreditava tanto, ela foi atrás, ela se cuidou, ela se tratou. Até a história da Maria, né? Se vocês souberem um pouquinho da história da Maria, né? Da família dela, muitos morreram de câncer super cedo e ela decidiu para a vida dela que ela vai viver até os 90, no mínimo. E ela traçou toda uma mudança de vida aí por meio do esporte, qualidade de vida e saúde, para conseguir romper essa barreira genética da família, né? Esse exemplo da Maria responde muito assim a essa pergunta. Somos duas, então, Maria. Na verdade, é doença cardíaca, Camila. Câncer ainda está longe. Não é câncer, é doença cardíaca. Não, doença O meu cardíaca. são os dois. As duas coisas. Então... Só para finalizar essa questão que a gente trouxe, principalmente em relação a isso que a Denise trouxe na pergunta 2, existe uma influencer brasileira que é fantástica, é uma lição de vida, de escolha. Ela sofreu um acidente com 20 anos e teve a sua perna amputada. E 4 anos depois ela postou, fez agora recente, 4 anos, ela postou que se Deus perguntasse para ela se ela queria voltar no tempo e ter a perna e abrir mão da vida que ela tem hoje, ela disse que ela não saberia responder. Porque ela fez uma vida e ela teve uma mudança muito grande de vida para melhor depois que perdeu a perna. Então, o TED dela, eu vou colocar o nome dela no chat, é a Paola Antonini, é uma lição de vida. Então, é uma pessoa assim fantástica. Hoje ela faz trabalhos em hospitais, onde ela visita crianças que tiveram algum membro amputado por conta do câncer. Então, ela faz doações de perna mecânica, ela faz sorteios, ela faz um monte de coisa e ela leva uma leveza e uma alegria para os hospitais. Então, para mim, ela é o exemplo disso tudo ali, de decisão que ela tomou na vida no dia que ela sofreu um acidente e na hora que ela acordou da cirurgia. Então, não vou dar spoiler, assistam. Vamos lá. Então, vamos para frente. Mas eu posso? Pode, Rapidinho? com certeza. Pode. Só falar para Maria, mas você acha que Deus não viu, vou citar Deus, mas você veja da forma daquele que você acredita. Você não acha que ela ter perdido a perna sim estava escrito, e porque ela teria a capacidade de perder e ter o equilíbrio que ela teria que ter agora para sim ajudar outras pessoas? Sim, pode ser que estava
tem esse viés também. Mas a grande questão, assim, a decisão que ela tomou de aceitar aquilo de uma forma, e foi muito rápido, e existem até questões de curva da mudança, da Elizabeth Kubler-Ross, que muitas pessoas têm o luto. Até hoje, ela não aparenta ter tido esse luto. Então, ela aceitou aquilo de uma forma, puxa, isso é irreversível. Adianta eu ficar chorando? Então, o que eu trago do exemplo dela é, independente do que vá acontecer na tua vida, qual é a maneira com que você vai encarar isso? Entende? Porque ela poderia estar chorando. Tem muitas pessoas que perdem uma perna, ou até coisas menores, e passam o resto da vida se lamentando por essa perda. E ela não. Ela olhou aquilo e falou, ok, ainda bem que eu estou viva. Então vamos bola para frente, vamos continuar. É nesse sentido. É que a questão dessa pergunta, essa resposta, né? Tipo, se dos acasos da vida, a gente nunca vai conseguir ter essa resposta, né? É uma resposta que a gente não vai poder dar, né? Eu pelo menos não sei dar essa resposta. Mas o que nós fazemos com o acaso da vida, sim, nós temos o potencial de apressar, de mudar, né, os teus sonhos, de correr atrás daquilo que você... Não é porque teve um acaso que você vai deixar de sonhar, né? Então, o foco aí é, tipo, não se deixar totalmente solto nessa crença, né? Muito Respondi, bem. Karen? Respondi? Um pedaço sim, é porque é igual a Camila falou, tem uma série de coisas que envolve essa pergunta, então tem que ver de que ponto que o outro está olhando, né? Então, Sim. assim, é bem complexo. Então, eu olhei de uma forma, você complementou aquilo que eu tinha olhado de uma outra forma. Isso. Então, é por isso que é legal essa interação, para que a gente possa quando a gente encaixar... E quando a gente fala em protagonismo, ele é realmente dúbio. Ele, no começo, sim. E tem a ver com isso que a gente vai falar agora, que a gente vai trazer a vida em equilíbrio, porque eu posso muito bem trazer ele de uma forma, uma parte muito forte e outra eu abro mão. Então, o protagonismo ele é interessante porque ele tem várias nuances. Então, como é que eu percebo essa questão do protagonismo? E nós temos questões culturais muito fortes, principalmente no Brasil, em que a vitimização ela é semeada, ela é cultivada. Entende? Então, Maria, oi. posso fazer uma pergunta? Pode. No sentido do protagonismo, junto com o que você está falando desse vitimismo, às vezes esse tinha que ser, ele não se torna tipo uma muleta, tipo, ai, tinha que ser, daí a pessoa, tipo, se afoga no tinha que ser e acaba, tipo, não se tornando protagonista? Exatamente. Então, uma situação que nós estamos vivendo hoje, eu faço trabalho com algumas headhunters e uma das informações que foi divulgada essa semana é que nós temos várias pessoas que perderam o emprego e essas pessoas não estão procurando uma recolocação. Então, elas aceitaram aquilo e se acomodaram. E não é que não está tendo vaga, estão tendo menos vagas, mas existem vagas e existem outras possibilidades. Então, boa parte das pessoas que perderam emprego não estão sequer procurando emprego. Então, vem bem nisso, Caiane, que você trouxe. Não, eu perdi o emprego, um monte de gente perdeu o emprego, adianta eu ir procurar? Não adianta, eu nem vou procurar porque não tem emprego. Claro, não vai ter emprego se você não procurar ou se você não desbravar alguma outra coisa. Não estou dizendo que vai ser fácil. Fácil não é. E o momento não está fácil. Mas a partir do momento que eu aceito que eu fui mandada embora e que não tem emprego, eu não vou me dispor a correr atrás de conquistar o meu emprego, o meu trabalho, a minha nova fonte de renda, enfim. E, no entanto, você vê um monte de outras pessoas que elas se reinventaram. Então, eu tenho entrevistado toda semana pessoas que se reinventaram no Covid. Pessoas que começaram a fazer geleia, estão vendendo. Pessoas que começaram a fazer marmitas em casa. Pessoas que começaram a fazer pão. Pão tem vários que começaram a fazer e vender e estão vendendo. Assim, lógico que teve um declínio em renda, mas estão sobrevivendo e estão fazendo alguma coisa diferente. Respondi, Caiane? Respondeu, aham.
Muito bem. Então, nós vamos para frente. E é polêmico mesmo. Mas é importante a gente entender que nós temos responsabilidade sobre a nossa vida, né? Esse é a grande chave dessas perguntas, né? De provocar isso em nós, de não aceitar a vida, as situações de uma maneira passiva. Neste sentido. É possível, daí eu vou trazer uma pergunta para vocês. É possível ter a vida em equilíbrio? Porque é engraçado, né? Parece que quando a gente conserta um lado, o outro. Muitas vezes na vida, assim, a gente batalha para colocar alguma coisa em ordem na vida, aquilo que está atrapalhando. Aí chega algum momento, acontece alguma coisa, da casa, essas situações, e a gente acaba desequilibrando, né? Nessa questão esse momento que a gente vive de pandemia é muito fácil de dar esses exemplos, assim, que muitas pessoas acabaram se desestabilizando por causa de uma novidade que entrou e não sabe lidar com isso, né? Então, por isso a gente escolheu essa imagem desse trilho, né? A menina se equilibrando ali no trilho, seguindo ali uma direção, seguindo um caminho. Eu tenho muito para mim essa questão do GPS da vida, que eu acredito que a gente tem um GPS dentro da gente e que esse GPS nos direciona para um caminho, para um norte, e que quando nós saímos dessa linha, dessa direção que nos leva à felicidade, que nos leva a uma realização pessoal, quando a nossa vida acaba entrando em alguns desequilíbrios. E é essa reflexão que nós queremos trazer hoje para vocês. Não sei se vocês se identificam com essa imagem aqui, mais de uma heroína que precisa malhar, que precisa estar sexy em casa, que precisa cozinhar, que precisa cuidar do filho, que precisa trabalhar. Deixa eu ver o que está tampando aqui. Precisa estar bela, arrumada, precisa dirigir, levar filhos para a escola, dar aula online. O que mais? Alguém está se sentindo assim nesse período? E daí eu trouxe aqui para vocês, assim, porque tudo isso traz esse questionamento. Como que eu vou ter equilíbrio na minha vida diante de todas essas exigências com as minhas poucas 24 horas que eu tenho por dia, né? E que de tempo nunca é desculpa, porque não importa se eu sou presidente dos Estados Unidos, se eu sou o Papa, se eu sou um lixeiro, eu tenho as mesmas 24 horas. E o que eu faço com essas minhas 24 horas? E nós escolhemos aqui algumas imagens para que vocês reflitam e pensem qual é a imagem que hoje tem representado. A gente não sabe se a gente conseguiu contemplar todas as situações, né? Mas dessas que nós trouxemos, qual é a imagem que tem representado a tua vida? Você tem sido um bombeiro que está fogo? Ou você tem sido... Porque algumas imagens elas têm lados positivos e lados negativos, né? O bombeiro tem toda a parte de salvar a vida, mas a gente pode levar para o lado do apagar-fogo. O mágico ali, com o dinheirinho, né? Tipo, que eu estou fazendo mágica, então, tipo, mesmo com o pouco que eu tenho, eu consigo fazer muito. Ou eu posso olhar para a escassez, que eu tenho tão pouco que eu estou precisando fazer mágica. Ali o equilíbrio, o bombril ali como uma brincadeira do 1001 atividades, o mundo nas costas, o goleiro, o mochileiro. Aqui o carro encalhado, patinando. O Bernardinho ali, o que essa imagem passa para vocês? Os soldados de guerra, o piloto de avião, o copiloto. Olha para essas imagens assim e qual você se identifica? Se alguém quiser até compartilhar, colocar no chat ali, fique à vontade. E daí, para a gente refletir, que a Maria vai entrar, nós vamos falar um pouquinho sobre o próximo conceito. Anotem essa imagem que vocês se identificam, pense no porquê você se identificou com esta imagem. E que a gente vai refletir no próximo assunto que nós vamos falar. Essa imagem que a Camila trouxe das pessoas ali, ela tem muito a ver com os nossos sabotadores, né? Então, é muito difícil a gente ser um só
E existem momentos em que nós tendemos a ir mais para um ou para outro, até pelos nossos sabotadores. Nós temos tendências e o quanto nós conseguimos controlar isso. Por exemplo, eu gosto de carregar o mundo nas costas. Volta e meia, eu acho que eu posso mais do que eu consigo carregar. E aí é questão. O meu sabotador, por exemplo, é o hiperrealizador, que é o querer fazer tudo e é impossível. Então, eu preciso estar o tempo todo me lembrando de que, cara, eu preciso disso tudo. Então, todos nós temos vários desses e alguns mais fortes do que outros, né? E aí a grande questão, como que eu trabalho isso dentro de mim para que eu sofra menos, para que isso me tire menos do meu foco. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu quero fazer tudo, o que acontece? Que eu me sobrecarrego, eu fico estressada, e isso atrapalha naquele meu objetivo de vida de durar até 90 anos. Porque quanto mais estressada, menor a minha vida, mais curta. Então, eu preciso cuidar disso de maneira que... Porque é no meu piloto automático. Ele vai... eu gosto de fazer um monte de coisa. Então, começa a aparecer, eu vou pondo na minha sacola. Só que tem horas que ela fica pesada demais. Que é nesse sentido, qual deles que é o que me tira do meu foco, certo? Pode passar para o próximo, Camila, por favor. E aí, esse Carn, que é o equilíbrio das pedras, ele vem da teoria da Lisa Rankin. Ela é uma médica e um momento da vida dela, ela se viu extremamente estressada, ela estava tomando 7 tipos de remédio, uma vida muito triste e infeliz, e aconteceu um momento em que o marido dela cortou, fazendo comida, ele cortou 2 dedos assim na mão, e ela se percebeu, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E ela voltou para dentro dela, de que maneira ela conseguia trazer esse equilíbrio. Porque, via de regra, nós nos deixamos levar pelo piloto automático e ele não está nos levando para onde a gente quer. Então, a gente precisa pegar as rédeas da nossa vida e buscar esse equilíbrio. Porque quando a gente fala em protagonismo, é muito interessante a gente perceber e perguntar para pessoas, sou protagonista? Principalmente pessoas que têm muito sucesso no trabalho. E elas falam, sim, eu sou muito protagonista, olha o meu resultado, eu sou CEO, CFO, qualquer coisa, ganho um monte de dinheiro, só que eu não tenho tempo para minha saúde, eu não cuido da minha família, eu não exerço a minha criatividade, eu joguei toda a minha energia para uma única fonte. Então, você é protagonista? Para aquela situação, sim. Só que olha o resto. Então, é nesse sentido que a gente quer trazer essa reflexão para vocês, como está o equilíbrio na vida. E é natural que em alguns momentos a gente tenda mais para um lado do que para o outro. Por exemplo, quando a gente tem filho, como mãe, a gente vai tender a buscar um pouco mais a família. Deixa um pouco de lado a vida profissional. Ou em outros casos, puxa, eu vou muito para a vida profissional. Ou eu abandono um pouco o meu equilíbrio financeiro, porque eu quero fazer tanta coisa que me leva a prazer, que eu esqueço que eu tenho que ter reservas para o futuro. Ou eu não cuido da minha saúde, eu não cuido da minha alimentação, eu não cuido da minha espiritualidade, e espiritualidade é o que você entende por espiritualidade. Então, essa doutora Lisa, ela também tem TEDs no YouTube que são interessantes, entender a história dela. Como buscar todo esse equilíbrio, porque aí sim, quanto mais próximo tiver desse equilíbrio, mais próximo eu estarei do protagonismo da minha vida como um todo. E aí eu consigo uma serenidade maior e uma longevidade maior, seja uma longevidade de felicidade, uma longevidade até de anos de vida. Então, como que eu consigo buscar todo esse equilíbrio? E é aí que é o difícil. É aí que não existe fórmula, que não existe o que serve para mim, serve para mim. Eu posso até dar depoimentos do que serve para mim, que possam te inspirar a fazer alguma coisa para você. Mas a resposta do teu equilíbrio, ela é única e exclusivamente tua. Não existem fórmulas. Olha, os 5 passos para conquistar o equilíbrio. Porque é muito particular.
Então, o que é criatividade para mim é diferente do que é criatividade para Camila. Totalmente. O que é minha saúde mental é diferente da saúde mental da Priscila. O que é finança para mim é diferente da Karen. O que é espiritualidade para mim é diferente da Denise. Enfim. E como a gente consegue buscar? E se vocês olharem o que ela quis colocar embaixo, é a luz interior. Que isso aí tem a ver com o nosso próximo tema, né, Camila? Que é o propósito. Então, ela não colocou a luz interior embaixo de graça. Ela deixou a luz interior, que é assim, o que te move? Porque é isso que é o mais forte. Quando eu sei o que me move, eu consigo canalizar todos os meus recursos, toda a minha energia para isso, de maneira a ter um equilíbrio maior. Então, falando da minha vida. A minha vida profissional, ela está muito linkada ao meu propósito de vida. Então, quando eu consigo esse equilíbrio, em alguns momentos eu sei que eu vou perder um pouquinho o tempo que eu tenho com os meus filhos. Porém, quando eles percebem e eles notam esse propósito de vida, eles enxergam aquilo como, puxa, está valendo a pena. E a gente também. E aí você não fica com aquele peso na consciência. Puxa, eu estou aqui num sábado à tarde, eu não estou com os meus filhos. Só que os meus filhos estão brincando. E eu sei que terminando aqui, eu vou estar tão plena, tão realizada de ter feito isso e ter dividido todo esse conhecimento com vocês, que eu vou estar presente no momento em que eu estiver com eles. Então eu vou estar, porque eu tô saciando a minha essência, a minha luz interior. Porque lembram no começo? É a questão do dividir os conceitos de protagonismo, é fazer com que as pessoas se percebam mais protagonistas para irem atrás de um mundo melhor e da sua própria felicidade. Se eu conseguir colocar uma sementinha em um só de vocês, cara, eu termino esse nosso pocket satisfeita. E aí sim, eu vou conseguir estar presente com a minha família, eu vou conseguir me sentir mais espiritualizada, porque eu estou fazendo o que eu acho que eu vim fazer nessa terra. Então, é buscar esse equilíbrio na vida. E ele é muito efêmero, ele muda a cada momento, porque uma hora eu estou mais para um lado, outra hora para o outro, e ele tende, ele está sempre balançando. Então, eu tenho que sempre estar cuidando dos pratos que eu estou equilibrando. Uma hora um está aqui e eu nem estou olhando para ele. Só que quando eu esqueço dele, ele começa a cair. Opa, agora está na hora de equilibrar de novo. Agora é esse aqui, agora é esse aqui. Então, como é que eu consigo o tempo todo buscar esse equilíbrio? E acho que essa é uma grande questão. A questão da que você colocou da luz interior, da essência, né, da nossa fonte, que é a base. E é interessante que ela coloca aqui a parte da saúde, das finanças e da saúde mental, que eles não estão à toa lá no topo. Porque realmente é um equilíbrio. E se a gente vai empilhando pedras e que se falta uma pedra aí, acaba desequilibrando tudo. Eu vejo muito também como uma engrenagem, assim, né? E que quando alguma área da vida está sendo deixada de lado, é como se você jogasse uma pedrinha ali dentro da engrenagem e que acaba travando e atrapalhando as outras. E o nosso corpo, a nossa saúde, se torna a coisa mais frágil quando acaba sendo o reflexo, né? É a pedrinha ali que fica mais fácil de cair quando existe um desequilíbrio na nossa vida. Então, o nosso corpo, as nossas finanças, a questão da saúde mental, que esses, quanto mais em cima ali, embora essas ordens possam trocar, a gente vai mudando de prioridades a pedrinha, mas a saúde física, finanças e saúde mental acaba sendo muito consequência de como eu estou organizando a minha base, né? Que é a questão até bíblica lá, né? Construir a casa sobre a rocha, né? É isso, como que está sendo a rocha que eu estou construindo o equilíbrio da minha vida. E ela explica essa questão dessa bolha em volta de amor, serviço, gratidão e prazer, como se fosse a cola que junta tudo isso. Então, a gratidão pela vida, pelas pessoas, pelas coisas que eu tenho, conseguir olhar para as coisas com otimismo, enxergar valor em tudo aquilo que eu tenho, ter prazer na vida, né? Ter felicidade, estar a serviço do próximo, estar me doar pelo outro.
e estar disposto a amar o outro, né? Isso é o que dá sustentação e que ajuda tudo isso a estar unido, estar fixo, né? Que dá sustentabilidade para o nosso equilíbrio. Então, nosso convite hoje é vocês olharem para essa imagem e olhar para a vida de vocês assim, quais são as áreas da minha vida que eu estou deixando de lado? E que quanto mais embaixo ela tiver, se eu estou deixando de lado, talvez explique o porquê tantas outras áreas da minha vida eu não estou conseguindo dar equilíbrio, porque elas são base para outras coisas. Camila, posso só fazer um comentário? Pode. Na verdade, na minha percepção, no que eu estudo, né, porque minha área hoje é saúde mental, eu acho que o que linka todos esses fatores, se eu fosse dar um nome a um único item, é o autoconhecimento. Porque como a gente tem as mudanças da época da vida da gente, o que é valor hoje, talvez não seja valor amanhã. Valor não muda, na verdade, né? Mas talvez a circunstância priorize esse valor. Mas eu diria que é o autoconhecimento, porque aí ele estabelece na lista de prioridade, eu não me perco em nenhuma das atividades que eu tenho que fazer com maestria naquele momento. Então, eu acho que esse é o maior link de todos esses itens, na verdade. Muito bom. E o autoconhecimento é o grande desafio da vida, né? Porque a partir do momento que eu vou me conhecendo, eu vou entendendo todas essas áreas e vou vivendo bem comigo mesmo, né? Que é a essência. O autoconhecimento está onde? Está lá embaixo, né? No propósito, na luz interior, no saber se relacionar com as pessoas. Muito bem. Maria, vamos para frente? Vamos, agora é você. Eu vou tentar colocar a Elaine e a Camila, que não. E a Elaine e a Ana Marcondes, que não conseguiram entrar. Vou tirar meu foco um pouquinho, tá? Esse é o livro do Christian Barbosa, que ele é um especialista em gestão do tempo. Ele escreveu um livro, Equilíbrio e Resultado, porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer. E o livro da Lisa Rankin, que fala sobre esse conceito, é o Poderosamente, tá? Então, o Christian Barbosa traz nesse livro, assim, por que a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, fala muito sobre procrastinação, sobre como encontrar equilíbrio na vida, ter uma vida de equilíbrio e resultado. Ele traz essa matriz, assim, que é a matriz do resultado de equilíbrio, e que existem algumas pessoas que elas têm um alto equilíbrio na vida, são zen, né? Totalmente equilibradas, mas elas não têm resultado. Então, elas acabam se tornando pessoas conformadas com a vida. Aí, existem aquelas que não têm equilíbrio, estão doentes, não estão se cuidando, estão emocionalmente instáveis, estão com as pedras todas balangando e também não têm resultado. Então, são pessoas totalmente perdidas na vida. E daí é bem difícil, assim, sair dessa situação. Porque ele precisa ser despertado, né? Agora, a pessoa que não tem nem equilíbrio nem resultado, ele precisa de um despertar muito, muito maior. Aí tem o 3, que é o cara que tem muito resultado, que vai atrás, que consegue, que faz, que acontece, que está numa carreira ascendente, porém, ele não consegue ter equilíbrio na vida. Ele foca em apenas algumas áreas do anterior que a gente falou. E esse é o cara estressado, que por mais que ele tenha resultados, esses resultados dele não são sustentáveis a longo prazo. Uma hora ele vai cair, uma hora ele vai levar um tombo bonito. E aqui o 4, que ele chama dos realizadores, que são as pessoas que realmente são realizadas, que conseguem conquistar, que conseguem manter esse sucesso na vida, né? O sucesso, não estamos falando de fama, mas de realização pessoal, de autorrealização, é a pessoa que ela consegue ter um equilíbrio e um resultado ao mesmo tempo. E eles foram pesquisar realmente as pessoas que eram felizes, que eram autorrealizadas, que tinham uma vida assim, plena realmente, elas conseguiam conciliar tudo isso. E isso traz uma reflexão muito grande para a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente tende a focar no resultado e não olhar para o equilíbrio.
ou tende a buscar o equilíbrio e esquecer que a gente precisa ter resultado na vida, porque o resultado é o que nos motiva. Então, trouxe isso daqui para um livro que é bem legal, a leitura. Todos esses livros também, tem o Resumo Cast, que traz, eu te indico, o Resumo Cast traz resumos bem legais dessas obras, assim, então fica o convite. E daí, nós trouxemos aqui 2 vieses cognitivos que a Maria vai comentar um pouquinho mais, que é o efeito Dunning-Kruger e a síndrome do impostor. Não sei se comentem aí se vocês já ouviram falar nisso daí. Efeito Dunning-Kruger e síndrome do impostor. Vai lá, Maria. Isso é muito legal. Vamos lá. Nós temos a questão do o quanto nós somos conscientes do que nós sabemos ou não. Então, o Dunning-Kruger, eles fizeram uma pesquisa que quanto mais inconsciente, quanto menos conhecimento eu tenho, mais eu me acho confiante naquilo que eu estou falando. E é o que a gente tem hoje muito dos tais haters da internet. Que cara, eu não sei, mas eu também não sei que eu não sei. E como eu não sei que eu não sei, eu acho que eu sei. Então, esse o efeito Dunning-Kruger, é justamente quando eu não tenho a consciência de que eu não sei. E eu não tenho habilidade e também não tenho conhecimento. Isso é muito importante quando a gente fala de protagonismo, porque, cara, se eu não sei, é aquelas pessoas que, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve, que é a mensagem que o gato dá para Alice no filme Alice no País das Maravilhas, certo? Por outro lado, a síndrome do impostor, ela já é bem o contrário. Isso é um ciclo, tá, que a gente tem, que é a consciência, a inconsciência, eu não sei que eu não sei. Aí, quando eu começo a ter a consciência de que eu não sei, eu não me acho capaz. Isso é muito comum. Teoricamente, achavam-se que isso era muito comum com mulheres, mas percebe-se que é comum entre homens e mulheres. As mulheres apenas verbalizam isso de uma forma mais fácil, que é quando nós não nos achamos nunca prontos para alguma coisa. Então, eu estou sempre achando que, cara, eu estou enganando alguém. Se eu tiro uma nota boa, eu acho que não é meu mérito. É porque eu levei sorte. O professor perguntou coisas que eu sabia. E isso faz muito mal para a gente, tanto um quanto o outro. E voltando à questão que a Tatiana trouxe, o autoconhecimento. Então, existe, e é uma questão de consciência também, quanto mais eu consigo aprender e quanto mais eu tenho esse conhecimento, menos eu vou sofrer o efeito Dunning-Kruger e menos a síndrome do impostor. Só que a síndrome do impostor é um pouco mais difícil de quebrar. Porque quanto mais a gente sabe que a gente não sabe. E a grande questão é, por isso que ele se chama síndrome do impostor, que é justamente as pessoas se acham impostores. Então, e é normal, todo mundo tem isso em maior ou menor grau. A grande questão é o quanto isso me paralisa de eu fazer as coisas que eu quero fazer. Então, nós hoje, eu e a Camila estamos aqui, nós não temos 100% do conhecimento, muito longe disso. Só que se a gente tivesse sendo levada pela síndrome do impostor, o que aconteceria? Nós jamais abriríamos essa turma para as pessoas participarem. Por outro lado, se estivéssemos sob o efeito Dunning-Kruger, nós não nos prepararíamos para isso. A grande questão é como que eu consigo equilibrar esses meus vieses cognitivos para que eu consiga, sim, eu preciso aprender para não achar que eu sei sem saber, mas também saber que eu tenho um limite, que eu nunca vou saber tudo e que ninguém nunca vai saber tudo. E a partir do momento em que eu me libero, principalmente da síndrome do impostor, eu consigo ter mais equilíbrio e mais tranquilidade na minha vida. E aí eu consigo realizar um pouco mais, porque eu perco o medo de me expor. Em relação a essa síndrome do impostor, tem um outro TED, que é da autora deste livro,
que é o poder da presença, ela fala muito sobre isso. Então, é muito interessante assistir um TEDzinho de 18 minutos. Quero até colocar um exemplo, né? Nas minhas andanças do Sebrae, em pequenas empresas, é muito claro esses dois vieses aí. O efeito Dunning-Kruger, que a gente chega às vezes num estabelecimento extremamente simples, que a pessoa não tem um sistema de gestão, que a pessoa não tem o mínimo que ela precisaria ter de gestão, não tem conhecimento, não estudou, não tem, né? Ela tá ali por necessidade, e você conversa com ela e ela se acredita fielmente o melhor gestor do mundo. Ela acredita que o produto dela é o melhor, que o atendimento dela é o melhor, e que ela é melhor que todos os concorrentes, e que tudo que acontece é a injustiça do cliente. E a mesma coisa é o síndrome do impostor. Às vezes a gente vê empresários geniais fazendo miséria com as suas equipes, fazendo coisas lindas, maravilhosas, criatividade, não sei o quê, e você chega para elogiar essa pessoa e ela fala: capaz, eu ainda tenho muito para melhorar. Nossa, mas eu ainda erro aqui, eu ainda erro ali, eu ainda isso, eu ainda aquilo, assim. Então, é essa questão da nossa relação entre a nossa habilidade real e como as pessoas nos percebem. E essa síndrome do impostor acontece com as pessoas mais autoridades que podem existir. Talvez um professor de Harvard pode ter essa síndrome do impostor, que é a total cobrança que nós temos de perfeição. Então, ali você está falando, vai que você tem essa habilidade, você conhece, você faz, você acontece, está todo mundo falando para ela que ela faz bem aquilo, e ela não consegue acreditar que ela já tem aquele conhecimento, aquela habilidade adquirida de muitos anos de vida, de muito tempo de experiência, e que muitas vezes, mesmo ela não tendo estudo, ela sabe, porque ela tem história de vida, e ela não reconhece essa história de vida dentro dela. Então, isso daí, todos nós, em algum momento da nossa vida, nos encaixamos em algumas dessas histórias, né? E daí, hoje a gente não vai entrar, mas aqui entra também no negócio do flow, que é o ponto ali em cima, ali, que é quando a gente sabe que pode e vai. E tem prazer de fazer isso. Muito bem. E é o grande objetivo, né? É trabalhar aqui, ó, na minha habilidade real, com a minha habilidade percebida. E justamente nesse momento eu consigo ter um equilíbrio. Porque eu sei que eu não sei tudo, mas eu também sei da minha capacidade. E o lidar com isso é muito interessante, né? E em alguns momentos, principalmente quando a gente vai para algo novo, é outra curva. Então eu falo porque eu já mudei de carreira algumas vezes, né? Então, no começo, sim, essa síndrome do impostor bate forte. E aí, como que eu me preparo para ela, para que eu me sinta pronta no momento certo? Porque ela faz parte também de uma certa defesa, né? Ok? Vamos para frente. Então, o que a gente traz para vocês hoje, assim, no mundo que nós vivemos hoje, não existe mais. Deixa eu só tampar aqui. A estabilidade não existe mais. Não sair da zona de conforto é a maior ameaça. Então, você, na verdade, se esconder atrás da síndrome do impostor pode ser a maior ameaça que vai te impedir de crescer, né? Porque é você ficar numa zona de conforto e não se deixar experimentar coisas novas, não se deixar ir para um nível de desafio um pouco maior. E ficar buscando ali a estabilidade, que é algo que simplesmente não existe mais. Hoje nós vemos aí, com essa realidade que nós vivemos, o quanto as pessoas estão se permitindo errar, o quanto estão se permitindo tentar coisas novas, o quanto estão se permitindo fazer coisas que às vezes elas tinham vergonha. Quando nós falamos aí a questão do brasileiro, né, da renda extra, o brasileiro sempre acaba tendo preconceito, assim, de alguns tipos de trabalho, alguns movimentos de renda extra, mas quando ele vai morar lá nos Estados Unidos, ele se propõe a inúmeras outras coisas. E isso é já algo normal para o americano, essa questão da renda extra e de buscar, né? E me veio isso de comentar que como esse Covid tirou as pessoas da zona de conforto e permitiu, assim, crescer e avançar. E
Aí nós escolhemos uma imagem aqui para falar um pouquinho sobre zona de conforto, que é algo que nos impede de ser protagonistas. E o que essa imagem diz para vocês? Olha, a gente trouxe muitas imagens, muitas coisas para vocês poderem olhar para elas, olharem para a vida de vocês e pensarem em que situações vocês se identificam, né? Uma pessoa encolhida, protegida, dentro de uma caixa de papelão, com dedos sendo apontados, com críticas, com julgamentos, com medos. O que isso diz de vocês? Deixar um pouquinho. Eu acho que isso está muito relacionado ao que a Tatiana disse sobre o autoconhecimento, né? Que quando a pessoa ela acaba não se conhecendo, qualquer crítica ou julgamento acaba tomando voz na cabeça da pessoa e ela às vezes nem não sai da caixa, né? Por ouvir demais a opinião alheia. Exatamente. E todos nós vivemos nessas caixas em algum momento da nossa vida. E é engraçado porque a gente sai de uma caixa e entra em outra. E a grande questão é o quanto eu começo a me desafiar, o quanto eu começo a me conhecer e a sair dessas caixas. E existem várias figuras se remetendo a isso, né? Tem aquela do círculo, que a gente está, a zona de conforto, e fora dele é onde a magia acontece, né? Onde as coisas acontecem. Então, quais são as maneiras que eu consigo romper essas caixas? E não preciso romper todas, eu vou rompendo devagarinho e vou aprendendo. É o que a gente fala em processos de coaching, é quando a gente vai acompanhando. Isso é muito interessante, esse sair de caixa durante os processos de coaching, porque você vai vendo a pessoa romper as paredes da caixinha e se soltando, assim. Você realmente é um processo de autoconhecimento, como a Kayane trouxe, muito forte, para eu saber até onde eu consigo ir neste momento e até onde eu não consigo. E experimentar, né? Me desafiar, me permitir. E o que a gente tem visto muito nessa situação que a gente está vivendo agora é que muitas pessoas conseguiram romper. Por exemplo, eu e a Camila, a gente não fazia lives assim. Lembra, Camila? A nossa primeira live foi logo no começo da pandemia. A Camila já tinha feito, eu fiz a minha primeira e fui ajudando várias pessoas a fazerem as suas lives também. Hoje eu estou falando que eu estou virando expert em convidar pessoas para participar em live e fazer a primeira live junto. Então, são pequenas caixas e como que nós podemos sair da nossa e também ajudar outros a sair das deles. Que às vezes a gente está tão quentinho, tão protegidinho lá dentro, que é confortável. E aí? O mundo está lá fora, como é que eu vou, né, Camila? Quando a gente estava preparando esse conteúdo, eu tenho uma historinha que é bem de criancinha, assim, mas que para mim fala muito, que é a história do sapinho, né? Porque o sapo, ele é pecilotérmico, né? O corpo dele, ele se adapta à temperatura do ambiente. E tem, acho que talvez alguns conheçam essa história, mas tipo, se você colocar um sapo dentro de uma água fervendo, ele vai botar o pezinho ali dentro e vai pular longe. Porque ele já vai pressentir o perigo, ele vai sentir o perigo, né? Agora, se você colocar um sapinho dentro de uma panelinha e ligar um fogo embaixo, assim, aquela água vai ficando quentinha, ele vai colocar a barriguinha pra cima, assim, imaginar que ele tá no litoral, na praia, tomando uma cervejinha, uma batatinha frita, e aquela aguinha vai esquentandinha, vai ficando gostosinho, e ele tá ali, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui, que aqui tá tão gostosinho, e esse sapinho vai morrer cozido. Eu falei que eu não sabia se ele morria cozido, se ele explodia, que alguma coisa vai acontecer com ele. Com esse bendito sapinho, mas ele vai morrer. E a mesma coisa, gente. Eu quando eu olho para essa caixa, são dois sentimentos muito grandes assim que vêm no meu coração, que é a vergonha e o medo. A vergonha, que é eu moldar a minha vida completamente pelo olhar do outro, pelo que o outro vai pensar, pelo que o outro vai dizer, pelas críticas, pelo julgamento.
E o medo de me expor, né, de mostrar minhas limitações, de não conseguir, de falhar. Essa semana a gente falou muito, né, Maria, sobre essa questão. Tá, mas e se eu falhar, o que que tem? Se eu fracassar, o que que tem? Eu tentei, né? A Maria fala muito, como que você fala da questão da prestação de contas na morte, né? Porque quando a gente chegar próximo da nossa morte, não importa a nossa espiritualidade, não importa o que nós acreditamos, mas pelo menos para nós mesmos, nós vamos ter que prestar contas da nossa vida na nossa consciência. E o que é melhor? Eu chegar lá e pensar que eu errei, mas eu tentei e cresci nesses processos, vivi experiências, vivi traumas, vivi várias situações, mas eu me permiti tentar? Ou simplesmente chegar no final da vida e olhar para mim mesmo e falar: eu não realizei o que eu tinha que ter realizado, eu não fiz o que eu tinha que ter feito, eu não conquistei o que eu podia ter conquistado, eu não lutei pelo que eu podia ter lutado, eu não amei o que eu tinha que ter amado. E tá, e daí? E é essa opção de ficar dentro dessa caixinha ou realmente crescer, né? Porque sair da caixa é um processo de crescimento e de aprendizado. E o protagonismo nos convida a isto. Só complementando, a gente não ia falar disso, mas a Priscila trouxe, não tem como deixar passar. A questão do livro do Mindset, da Carol Dweck, eu coloquei até o TED dela, que é a questão do poder do ainda, né? É o me permitir. E a Priscila trouxe que ela se percebeu como um mindset rígido, né? Um mindset fixo. E ela convive com uma pessoa absolutamente mindset criativo, que é um mindset de crescimento. E é um exercício. Quando eu me deparei a primeira vez com o conceito de protagonismo, e aí tem o efeito Dunning-Kruger, eu achava assim, nossa, eu sou protagonista, porque eu não conhecia os conceitos. E aí eu comecei a me ver, falei, cara, eu não sou protagonista aqui. E aí eu fui pro outro lado, né? A partir do momento que eu fui conhecendo o conceito de protagonismo, eu achava que eu era, aí eu fui estudar. Aí eu vi que eu não era. Aí eu entrei do outro lado na síndrome do impostor. Eu não sou nada protagonista. E aí eu continuei estudando para tentar esse equilíbrio, justamente não me considero uma pessoa protagonista. Em alguns momentos, sim, eu sou bem protagonista, em outros ainda eu me faço de vítima. E quanto eu estou aprendendo e o quanto eu percebo que a gente pode evoluir. E a questão do mindset, Priscila, é a mesma coisa. É a gente começar a perceber os momentos, porque eu tenho certeza que você não é mindset fixo o tempo todo. Mas existem alguns momentos em que você é. E aí, como é que você consegue separar isso para que você não se rotule? Porque quando a gente se rotula, aí a gente não consegue, porque a gente fala, não, eu sou assim. Não, neste momento eu estou me comportando assim. Puxa, neste momento eu já me comportei diferente, porque aí, que é bem o que o TED da Carol Dweck, que é a autora do livro Mindset, fala, eu me permito, eu consigo colocar a palavra ainda, eu ainda estou em construção, eu sou um ser em eterna construção. E essa possibilidade que é o legal da vida, é onde, cara, eu consigo trabalhar isso em mim, desde que eu perceba que eu tenho essa possibilidade, desde que eu queira e desde que eu seja protagonista dessa mudança. E eu penso assim, que todas as vezes que eu olho para minha vida com uma dificuldade minha, e que eu coloco esse ainda, né? Eu ainda não sou o que eu queria ser, eu ainda não sou como eu gostaria de ser, mas eu já sou muito mais do que eu era antes. É a plena sensação de que eu evolui muito, né? Que a gente fala assim, porque tudo na nossa vida a gente olha essas coisas que nos... Nossa, mas eu já avancei bastante. E essa gratidão dos nossos passos que nós conseguimos dar, porque a vida é um processo, que é o que nós vamos falar agora na frente, a vida é um processo e não dá para mudar etapas. Não dá para pular etapas, né? Pular etapas. A gente falou lá que a gente pode até acelerar um pouquinho, mas pular não tem como pular tanto assim. Legal, gente. Então, refletir um pouquinho aí sobre essa imagem.
E por último, daí a gente vai abrir para discussão para vocês, que é, a gente trouxe aqui que é a lei da semeadura, que não falha, é bíblico, inclusive, né? A lei da semeadura é implacável. Aquilo que você plantar hoje é exatamente o que você vai colher amanhã, e aquilo que você está colhendo hoje é exatamente o que você plantou ontem, né? E que precisa ser cuidada, dessa semente, precisa ser trabalhada, mas que se a gente conseguir viver a presença, viver o agora, viver o momento, e tudo que nós fizermos, nós pensarmos o que eu estou plantando neste momento da minha vida, é exatamente o que eu vou colher lá na frente, né? Então, Maria, se quiser comentar alguma coisa. Eu concordo muito com isso, e não é só o plantar, né? Plantar é fácil. A grande questão é como que eu vou cuidar disso. Então, isso volta lá na questão do autoconhecimento, que é o que eu quero. Porque eu sempre falo para os meus clientes de coaching, cuidado com o que você deseja, porque você vai conseguir. Então, você tem que ter a consciência do lá na frente. Quando eu vou plantar um feijão, mas eu quero colher feijão, ou eu estou plantando feijão querendo colher um tomate? Então, essa escolha e esse cuidado com todo o processo é importante. O que eu estou plantando hoje é importante, e como eu estou cuidando dessa sementinha. Como é que eu cuidei da terra, que isso volta lá naquela equilíbrio de vida, né? Volta lá nas pedrinhas. O que eu coloquei? Como é que está a minha terra? Eu adubei, eu plantei uma sementinha de qualidade, eu simplesmente plantei uma sementinha que não estava muito boa, eu estou regando, eu estou adubando. Como é que eu estou cuidando disso? Como é que eu estou cuidando dos meus sonhos? Como é que eu estou cuidando do que eu quero na vida? Porque é fácil querer. Agora, o quanto que eu vou me dedicar a isso? E é um processo longo, e é um processo demorado. E eu tenho essa paciência, e o que a Camila trouxe da questão do olhar a evolução, ela é muito importante. Porque não adianta dizer, hoje eu sou assim, eu quero ser assado, e eu ficar olhando só a distância que eu tô daquilo, é muito doloroso, porque a gente não muda da noite para o dia. Um trabalho comportamental, uma mudança de modelo mental, uma mudança, enfim, eu quero mudar alguma coisa, ela leva tempo. Então, como é que eu consigo ir acompanhando esse meu crescimento e essa minha pequena evolução e tendo consciência dessa pequena evolução? Porque não adianta eu querer ser uma outra pessoa em 15 dias. Não dá. É uma mudança dia a dia, é um trabalho contínuo. E aí eu estou disposto e vale a pena, porque às vezes eu quero mudar, mas quando eu mudar, eu vou me tornar a pessoa que eu quero, porque aí entra o cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir. Eu tenho que ter o foco lá na frente também. Quando eu conseguir isso, quem eu serei? Porque muitas vezes eu não quero aquilo lá. Então, é muita autoconsciência, muito autoconhecimento e muita reflexão. Que eu acredito que esse momento do Covid, ele trouxe muito disso. Nós começamos a parar para refletir, para onde que eu estou indo? O que eu quero? E isso tem tudo a ver com protagonismo. Né? A semente, ela traz muitos aprendizados, né? Porque eu vejo a semente como algo de abundância, assim, porque você coloca uma sementinha aqui, e ela, dependendo da semente que você está plantando, ela vai se transformar em 3, 4, 5, né? Se você olha uma espiga de milho, uma sementinha vira dezenas de outras sementinhas que vão se multiplicar. Então, é um negócio de multiplicação, de abundância realmente. Outra coisa que a semente nos ensina é a questão que para ela brotar existe um sacrifício muito grande e antes ela precisa morrer. Antes ela precisa morrer para ela poder brotar e dar vida, né? E o protagonismo é justamente isso, é você olhar para agora e ver algumas coisas que eu preciso abrir mão neste momento para que eu possa colher depois, né? No Lidere-se a gente trabalha até do milho da pipoca, né? Que o milho para ele virar pipoca, ele tem que passar pelo fogo, não tem como, né? E essas são as situações da nossa vida. E esses tempos eu me dei conta, assim, daquela passagem da Bíblia quando Jesus fala assim, se você tiver uma fé do tamanho de uma semente de mostarda,
você vai poder fazer qualquer coisa, você vai poder falar para aquela montanha, retira-se daqui, e ela vai tirar. E eu nunca tinha olhado essa passagem dessa forma, que sempre a gente olha para a nossa fé como o tamanho da mostarda, mas não. Quando eu olhei diferente, que eu falei assim, não, nós somos como a semente de mostarda, que nós somos minúsculos, mas que se nós acreditarmos no nosso potencial, se nós nos permitirmos deixar nos desenvolver, nós podemos nos transformar numa árvore gigante e que pode levar muita sombra para as pessoas. E que vamos ser capazes, por causa dessa fé que brota dentro de nós, nos tornarmos uma árvore forte e que é capaz de superar qualquer obstáculo e qualquer desafio. Então, o dia que eu vi isso aí de um ângulo diferente, porque eu sempre olhava a semente da mostarda como o tamanho da minha fé. Não, eu comecei a olhar que eu sou a semente da mostarda que tem o potencial para... que preciso achar essa fé dentro de mim para me tornar essa árvore. Então, a gente quer finalizar fazendo essa pergunta para vocês. O que você tem plantado na sua vida? E daí nós vamos abrir alguns minutinhos, se vocês quiserem abrir o microfone, para comentar o que essa aula trouxe de reflexão para vocês, esse nosso encontro de hoje, o que trouxe de mudança já, de transformação para vocês. A palavra, então, é de vocês agora. E a gente vai avisando em relação ao tempo. Deixa eu tirar aqui da projeção. Não fiquem tímidos. Bem, eu levantei essa... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Levantei essa questão do modelo mental porque, apesar do meu modelo mental ser rígido, isso está totalmente ligado à minha educação, a maneira como eu fui educada pelas pessoas que me influenciaram. E como eu disse, eu convivo com uma pessoa, meu marido é uma pessoa, modelo mental totalmente criativo. E nesse momento, está muito assim evidente que o modelo mental dele, nesse momento que a gente está vivendo, porque nós temos um restaurante, né, comércio, e como todo mundo, a gente está passando por um momento muito difícil. Mas esse modelo mental dele está sendo muito mais protagonista, e eu estou me baseando nesse modelo mental dele, eu estou aprendendo, olhando na prática alguém que tem essa maneira de encarar as coisas e vendo o protagonismo dele e tentando trazer isso para me tornar mais protagonista também da minha vida. Porque coisas aconteceram há anos atrás em que eu perdi um pouquinho o foco de muita coisa e essa semente que deveria ter sido plantada há meses, há anos atrás, ela não foi semeada, ela não foi cuidada. E agora eu estou me apoiando nele, nesse jeito dele ser, nessa maneira dele ver a vida, para eu retomar esse protagonismo, entendeu? Eu só lembrei disso porque está muito recente na minha memória e está me impactando demais, assim, autoconhecimento, né? Entender que eu tenho esse modelo, mas que também eu não preciso conviver com ele o resto da vida, ou então ver a beleza dele e tentar mudar ou moldar mediante desafios, as coisas que vão sendo impostas. Então, é só por isso que eu levantei isso, mas assim, totalmente atrelado ao conteúdo, falando sobre o protagonismo. Só acrescentando um pouco, Pri, existe uma questão também que tem a ver muito com o perfil da pessoa. Tem pessoas que são mais despojadas e tem pessoas que gostam mais do planejamento. E aí, o quanto vocês dois conseguem se completar para chegar no resultado. Porque algumas vezes, eu e meu marido temos muito disso também. Em alguns momentos, eu quero fazer. E ele vem e me segura porque ele joga assim, vamos botar o pé no chão aqui? Porque se fizer isso, como é que você sustenta isso lá na frente? Então, olhar também, isso é tão ruim ou isso te impede algumas coisas? É essa questão de o quanto, sim, eu preciso me sentir segura para fazer alguma coisa e o quanto eu consigo arriscar. Então, tem essa questãozinha que tem muito a ver também com o perfil. Tem pessoas que precisam de mais segurança e tem pessoas que simplesmente se jogam. E aí tem
tem que ver quais são as vantagens e desvantagens dos dois, para complementar e para seguir junto o caminho. E o quanto um complementa o outro, isso que eu acho que é o mais legal. Verdade. Bem, legal, Priscila. Muito obrigada pela sua contribuição. De nada. Quem Obrigada a mais vocês. quer falar? Posso falar? Pode. Então, até fiz umas anotações aqui para resumir o que eu concluí hoje da nossa conversa, que eu achei ultra fantástica. Adoro esse tipo de bate-papo. Acho que isso faz 100% contribuição para o nosso autoconhecimento, quando a gente começa a entender aonde a gente se sabota, onde a gente tem poder, aonde a gente é autorresponsável, né? Mas eu diria, em tempos de Covid, se eu pudesse dar algumas dicas. Número 1, mantenha a rotina. Rotina faz a gente estabelecer prioridades, responsabilidades e não ficar sentado o dia inteiro no sofá, assistindo Netflix ou então atracado na cozinha lavando uma louça. A rotina é importante. Acorde, tome café, vá trabalhar. Se não tem trabalho, arrume uma atividade relevante até o horário do almoço, enfim. Arrume o momento da sua atividade física. Número 2, todos os psicólogos têm falado, se distancie das notícias excessivamente negativas. Isso não é você se tornar um idiotizado e não sei o que está acontecendo no mundo. Não é isso. Mas o excesso, ele vai minando todo o teu modelo mental. Então, isso é prejudicial ficar ouvindo em excesso. O número 3 é usar o tempo livre com utilidade, gente. Se a gente não aprender a fazer nada novo nessa vida, realmente a gente vai ficar para trás, né? Enquanto chover, vai ter alguém vendendo guarda-chuva. Então, isso é fato. E a gente ou vai sentar e chorar, porque está tudo difícil e vai demorar anos para a gente se reestruturar, ou a gente vai se reinventar de alguma maneira. E, por fim, uma dica que eu dou, que eu acho também ultra fantástico, dentro desse momento da gente se perdoar, se acolher, né? Chegue no final do dia, todos os dias, e escreva alguma coisa legal que você fez naquele dia. Porque a gente é muito autopunitivo, tem uma cobrança excessiva, e se somos pessoas do bem, temos uma família bacana, somos batalhadoras, honestas, então a gente fez coisas boas no final do dia, para nós ou para alguém. E isso, quando você escreve, gente, você chega no final do mês e fala, meu Deus, olha como eu sou uma pessoa maravilhosa. E isso só te traz energia boa. Mas eu gostei muito de ter participado desse fórum e certamente estarei no próximo. Obrigada. Obrigada, Tati. Muito bom. Que legal. Eu e a Tati, a gente fez um curso da Kathleen, né? Salto alto na liderança em Curitiba. Foi assim que a gente se conheceu. Que legal. Muito bem, obrigada. Quem mais? Olha o microfone. A gente até esquece. É tão gostoso esse bate-papo, né, meninas? É muito bom. Eu acho que o que eu ouvi mais hoje, que me tocou aqui, foi a parte da essência. Eu acredito que tem muitas pessoas que, às vezes, não que elas percam a essência, mas, às vezes, aconteceram tantas coisas na vida que essa essência está machucada. Essa essência, de repente, está ali com um monte de pedacinho que precisa ser reencaixado novamente. Então, resgatar isso, resgatar a tua essência para recomeçar. E eu acho que preencher o dia com as rotinas é essencial, porque senão você vai deixando aquela essência aí morrendo. E, na verdade, você tem que fazer isso, tem que transformar isso, colocar as atividades, colocar na sua cabeça que todo dia você pode recomeçar e ser o protagonista da sua história. Então, essa parte eu achei fantástica. Agradeço também bastante de ter participado. Com certeza também estarei no próximo. E eu acho que acrescenta muito para a gente essa troca, a gente poder trocar essas informações justamente nesse motivo que tanta gente está, nesse momento que está todo mundo precisando disso, e a gente poder agregar e saber que a gente pode ter essa troca é muito gratificante. Obrigada, pessoal. Obrigada, Lu. Muito bem. Quem mais?
Lembre-se que a contribuição de vocês é um presente para todos nós, né? Que é muito enriquecedor poder ouvir vocês. Olá! Temos um menino. Tudo jóia? Quer falar? É meu tio. Eu queria pedir se a Caiane, você está ouvindo, Caiane? Que a Caiane, ela participou, a Caiane participou da primeira edição do Lidere-se, e lá a gente fala de protagonismo, mas é de uma forma diferente, né, Caiane? Então, o primeiro, quando eu participei do Lidere-se, eu estava passando por uma situação meio crítica pessoal, né? Tinha acabado de sair de um relacionamento e eu morava sozinha em Ponta Grossa, então quando eu tinha decidido já que eu precisava mudar minha vida, que do jeito que estava não estava dando, e eu ganhei um presente de uma pessoa muito querida e ele me levou para conhecer as duas e participar desse programa. E foi que nem elas perguntaram como que você estava se sentindo no final e tipo foi como se eu estivesse tomando um banho de mar e uma onda tivesse me engolido e eu tava lá. Confesso que continuo ainda dentro da onda, dei uma respirada, mas estou bem louca ainda. Mas estou melhor do que antes, né? E elas me ensinaram muita coisa que eu tipo, pensava, mas eu não sabia como aplicar, ou que às vezes era uma luz assim que era muito básico, que é o que a gente tem falado hoje do protagonismo, né? Que eu, às vezes, achava que o fato do meu relacionamento ou a minha vida é o que não estava me levando para frente. Mas, na verdade, não. Eu não estava juntando força, não estava plantando aquilo que eu queria colher. E quando eu saí de lá, foi, tipo, foi sensacional, assim. Foi, na verdade, fez toda a diferença. Porque daí eu vim embora para cá, fiquei mais perto da minha família, né? E fui aplicando tudo que elas foram me ensinando. Inclusive, a Camila fez aquele cronograma de escreva seus objetivos e tudo mais, né? Eu, no meio de mudança, acabei que... Mas eu sempre pensava naquilo. Eu falava assim, cara, por mais que eu não tenha escrito, eu vou deixar na minha mente aqui marcado que eu quero isso, isso, isso e isso. Na minha mente estava a começar um intercâmbio, né? Mas chegamos no ponto em que chegamos. Mas, em contrapartida, que nem eu estava conversando com a Maria, eu com a minha irmã, a gente sempre teve um sonho de princesa, né? Que era trabalhar com produtos naturais e cosmética natural. E no meio da pandemia, eu acabei ficando desempregada e agora a gente está abrindo uma empresa. Então, vocês também fizeram muito parte disso. Eu vivo falando de vocês para minha irmã. Eu falo, meu Deus do céu, vai ter uma reunião, vamos ver, que vai ajudar bastante. Então, eu sou fã número 1. E queria um minutinho da atenção de vocês, bem rapidinho, para a gente falar um pouquinho sobre o Lidere-se, que é o curso que a Caiane falou. Então, o Lidere-se é a nossa imersão de autoliderança e inteligência emocional. Vai acontecer dia 22 e 23 de agosto de 2020, aqui em Ponta Grossa. Nós tínhamos uma turma programada para Curitiba, porém, era em julho. Era para ser agora em julho, né? Então, foi adiada, ainda a gente precisa repensar essa estratégia, mas nós temos o sonho de fazer em Curitiba, porque tem muitas pessoas que nos procuram, que querem, a gente já teve no último Lidere-se pessoas de Curitiba, né? Então a Tati até que está aí, se puder nos ajudar aí nesse desafio de levar esse nosso curso para... A Tati, a Caiane, também é de Curitiba, Denise. Eu sou parceira. E tem mais de Curitiba, então. Nós temos esse sonho aí que vocês precisam nos ajudar. O que a gente trabalha no Lidere-se, né? Sair de um estado de insatisfação pessoal e iniciar um processo de transformação interior movido por um real sentido e propósito. Buscar colocar práticas novas, atitudes e hábitos novos, conquistar segurança e sair dessa zona de conforto que nós falamos para liderar, para vender, para se comunicar melhor. Construir relacionamentos mais sólidos e saudáveis, descobrir o perfil comportamental. A gente trabalha fortemente no Lidere-se a questão do perfil comportamental através do DISC, descobrir nossos padrões, motivações, habilidades e competências e entender como você se comporta ao tomar decisões, fazer escolhas. Então, é um curso profundo de autoconhecimento. Vou soltar aqui, só confirme se o áudio é um vídeo bem rapidinho.
um pouquinho de como foi o último curso. Ó, Jason. Muito bem. Opa, deixa eu passar aqui. Deu para ouvir bem o áudio? Daí, o que nós trabalhamos? Inteligência emocional, autoconhecimento, autoliderança, motivadores, protagonismo e propósito. Esses são os pilares aí do nosso curso. Aqui as duas turmas, essa daqui, deixa eu ver qual que é. Essa daqui, essas duas aqui são as mesmas, né? Todo o curso nós presenteamos os 10 primeiros inscritos com um livro. Nós escolhemos esse livro de um autor brasileiro, nós entramos em contato com esse autor e compramos esses livros e eles são enviados para os participantes com uma dedicatória personalizada. Ó, um dos que ele teve que sair antes do último, tá aqui o livro dele ainda, porque depois teve Covid, eu não consegui entregar, ó, a dedicatória tá aqui. Então, só que aconteceu o Covid, a gente não conseguiu entregar ainda. Okay. O último foi o Seja Singular, do Jacob Petri, e o primeiro foi a Ciência do Sucesso, do... Ciência da Felicidade. Ciência da Felicidade, do Luiz Gaziri, que é um curitibano, inclusive, que também se destacando aí. O nosso Instagram, Lidere-se _2020, nós temos esse Telegram aqui, onde nós colocamos conteúdos de autoconhecimento e os nossos contatos. Muito bem! Então, meu muito obrigada a todas vocês e a todos, né? E foi como sempre, um grande prazer, uma grande alegria e saímos daqui radiantes, né? Exatamente. A Camila tá falando que não tá no grupo, eu já te incluo, Camila. Se você tiver meu WhatsApp, ou senão eu pego o teu WhatsApp lá. Maria, quer deixar teu agradecimento? Pessoal, eu agradeço de coração. Para mim é sempre muito bom fazer e participar desses bate-papos. Estou aberta ao que vocês precisarem. Maria, eu adoro dividir livros, tá? Adoro divulgar livros. Então, se vocês quiserem, Maria, o que eu posso ler nesse tema? O que eu posso assistir? Enfim, eu estou sempre lendo, estudando e assistindo TEDs, podcasts, justamente para poder contribuir. Então, o que vocês precisarem, contem conosco. Vocês têm como nos localizar de todas as formas, Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, enfim, e-mail. E fica o convite para a próxima, tá? Então, se vocês puderem participar do próximo, a gente já está conversando sobre ele, né, Camila?